Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra dois versículos muito estranhos e cheios de mistérios que envolvem a morte de Moisés. O primeiro é o versículo 6 do capítulo 34 do livro de Deuteronômio, que está escrito: "E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura." Esse primeiro versículo é a narrativa quando Moisés morreu e foi sepultado por Deus em um vale. O segundo é o versículo 9 do livro de Judas, que diz assim: "Mas o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda." Esse segundo versículo narra a disputa de quando o anjo Miguel guerreou contra Satanás a respeito do corpo de Moisés. O mistério está quando Moisés morreu, porque o capítulo 34 de Deuteronômio tinha somente como testemunha o Senhor Deus e não teve um funeral e sepultamento nos padrões daquela época. Presumivelmente, o Senhor sepultou Moisés em uma sepultura bem escondida, e neste capítulo 34 do livro de Deuteronômio não menciona nada sobre essa disputa do diabo e o anjo Miguel pelo corpo de Moisés. Só que o servo de Jesus, de nome Judas, viveu e escreveu o seu livro de um capítulo só, milhares de anos após a morte de Moisés. Então, de onde ele tirou essa informação da disputa do anjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, se que somente Deus sabia a localização da sepultura de Moisés? Acontece, meus irmãos, os escritores bíblicos foram movidos pelo Espírito Santo a incluir esses textos ou tradições. Por isso, são historicamente precisos e refletiam a verdade que Deus queria comunicar sobre aquele evento histórico. Mas o que nos interessa é o foco dessa disputa do anjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés e o porquê. Irmãos, Moisés era um pecador e demais um assassino, porque matou um egípcio. Então Satanás não queria apenas o corpo de Moisés, mas também a sua alma. Afinal de contas, Moisés havia violado a lei de Deus. Satanás queria, de certa forma legal, a posse do corpo e da alma dele, com base no pecado de Moisés. Ele queria que a alma de Moisés fosse condenada. O diabo, com base na lei que antes fora proferida pelo próprio Moisés, estava fazendo uma reivindicação legal contra Moisés e que Moisés merecia ser condenado por seu pecado. Tal acusação contra o servo do Senhor exige uma resposta clara. Miguel, que é descrito como um dos principais defensores do povo de Deus, em Daniel capítulo 12, versículo 1, responde ao diabo, mas talvez não da maneira como poderíamos esperar. Moisés não é aquele que está condenado diante do Senhor, mas o diabo que acusa Moisés é o ímpio sob o julgamento de Deus. E ainda mais, o arcanjo Miguel poderia ter repreendido Satanás diretamente, vendo sua maldade em tentar trazer condenação sobre Moisés. No entanto, Judas nos diz que Miguel não ousou pronunciar contra ele um juízo de maldição. Dado o contexto legal deste versículo, Judas quer dizer que Miguel não emitiu uma condenação legal contra o diabo, porque certamente o diabo já está condenado diante de Deus. E mais ainda, Miguel não presumiu assumir o papel de Deus como aquele que julga a todos. Embora ele fosse o arcanjo com tanto poder entre as hostes do céu, Miguel reconheceu que Deus havia prescrito limites para sua autoridade, limites que ele deve respeitar para a honra e glória do Senhor. Se pelo menos o corpo de Moisés caísse nas mãos de Satanás, o que ele poderia fazer? Poderia fazer a profanação imoral e exibi-lo como um troféu de uma vitória que nunca aconteceu e jamais poderia acontecer.
E o mais grave, colocar o corpo de Moisés em um altar como um objeto de adoração, novamente contrariando a lei de Deus, dizendo que com a morte de Moisés o Senhor perdeu seu poder, e compará-lo a um falso Deus, como está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, que diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.